Você publicou o edital e aí veio a impugnação. Cadê o estudo técnico preliminar? O ETP tinha que estar anexo ao edital, é o que eles costumam dizer, né? O pior, o próprio controle interno travou solicitação porque o ETP não foi divulgado antes da publicação do certame. Será mesmo que essa exigência está escrita na Lei 14.133? O TCU acabou de responder e a resposta vai desfazer muito mito que fica circulando por aí. Explicando a jurisprudência, a gente pega a decisão no tribunal e traduz para o seu dia a dia na licitação. Eu sou Lucas Salim, auditor do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e agente de contratação, e aqui na tela estão as minhas redes sociais. Me segue lá para que eu possa mostrar para você toda essa jurisprudência atualizada. No vídeo de hoje, você vai levar para casa duas coisas: a tese do TCU sobre o ETP no edital e um raio-x das falhas de planejamento que o tribunal encontrou nas contratações de TI do governo federal, falhas que provavelmente acontecem no seu órgão, no meu órgão, em qualquer lugar, tá? O caso de hoje é o Acórdão 1532 de 2026, do plenário do TCU, relatado pelo ministro Benjamin Zimler. Aqui não foi uma denúncia nem uma representação contra um órgão específico. Trata-se de um relatório de acompanhamento. O TCU acompanhou as aquisições de TI do governo federal no ciclo de 2025 e 2026. Ou seja, o tribunal olhou um retrato inteiro, macro, de como o governo federal planeja suas compras de tecnologia da informação. E o que ele encontrou, né? Um inventário de fragilidades concentrado justamente aonde? Na fase de planejamento, né? Estimativa de quantitativo mal fundamentada, pesquisa de preço deficiente, orçamento disperso, uso inadequado daquela UST, né, Unidade de Serviço Técnico, e os instrumentos centrais de planejamento da Lei 14.133 sendo utilizado como mera formalidade, né? O PCA, o DFD e o ETP como instrumentos assim, né, como documentos pro forma. E no meio desse diagnóstico, o TCU aproveitou para afirmar uma tese sobre o ETP que interessa a todo mundo que trabalha com licitações, né? Não só para quem está com TI, que a gente vai destrinchar ela nesse exato momento. Em resumo, o TCU decidiu o seguinte: o ETP é obrigatório, mas ele não é obrigado de estar anexo ao edital no momento da publicação do certame. Bom, a tese está lá no item 9.2.1 do acordo. Em ciência, é uma ciência que ele dá ao CNJ e ao Ministério de Gestão, que a Lei 14.133 não impõe a inclusão do estudo técnico preliminar como anexo obrigatório do instrumento convocatório, tampouco estabelece sua divulgação em sítio eletrônico de amplo acesso, como requisito prévio à publicação do edital. Sem prejuízo, óbvio, da administração, na sua discricionalidade, optar por divulgá-lo quando for fundamental, né? Quando for importante. Qual que é o fundamento disso? A própria lei, no artigo 54, vai trazer lá que, após a homologação, serão disponibilizados no PNCP os documentos da fase preparatória, fase de planejamento, que não tenham sido integrados no edital e nos seus anexos. Ok? Esse é o momento. Ora, se a lei prevê expressamente a divulgação dos documentos preparatórios depois da homologação, é porque admite que eles não estejam lá no edital no momento, né, da disputa, da sessão, tá? O raciocínio do relator foi esse: a transparência do ETP é assegurada, mas no momento correto, não no momento em que a gente está buscando alternativas de fornecedores para a nossa contratação, tá? Mas isso não quer dizer que há uma dispensa entre elaborar o ETP e publicar o ETP, né? Aqui cai aquele mito do ETP tem que estar grampeado ao edital. O acordo ainda traz algumas recomendações importantes aqui para a gente, né? A primeira, a Secretaria do Governo Digital, né, deve orientar os órgãos lá do governo federal a evitarem termos amplos, contratos chamados guarda-chuva, isso não só no TI, né? A gente vê isso em obras também, né? O tempo todo. E a segunda foi a questão do compras.gov. O compras, ele tem que permitir a inserção dos documentos lá do artigo 54 após a fase de homologação. É algo que a gente, né, a gente que usa o compras sabe que ainda não dá para ser publicado lá no PNCP. Detalhe importante, por ser um acompanhamento, essa contratação, esse acordo do tribunal, ele não responsabiliza e ele também não é vinculante para todo mundo. Só que a tese do ETP, dessa interpretação do ETP nas contratações como um todo, fica muito clara, acho que para todos nós. Bom, vamos fazer aqui um raio-x do resto do acordo, né? Principalmente nas falhas que o TCU encontra nos relatórios de acompanhamento que ele fez, né? Em relação ao planejamento daquilo que foi acompanhado nesse ciclo 25-26, tá bom? Primeira falha é quantitativo sem fundamentação. As pessoas botam lá comprar 1.000 licenças sem falar da onde, né? Qual é o cálculo, qual é a memória de cálculo dessas 1.000 licenças. A segunda, deficiência na pesquisa de preço. Isso aí é a coisa mais comum que eu vejo nos planejamentos.
o pessoal faz uma pesquisa de preço mal feita e depois culpa a execução do contrato como falha. Terceira, uso inadequado dessa métrica aqui, unidade de serviço técnico. Isso é uma caixa preta, algo complexo, difícil de trabalhar, então não pode ser jogado automaticamente. Quarta, PCA, DFD e ETP tratados como mera formalidade, documentos colocados no processo, ou nem sempre no processo, como o caso do PCA, mas colocados ou elaborados pela administração simplesmente para cumprir uma tabela, tá? Para ser um documento pro forma. E aí, no final das contas, você consegue perceber esse padrão? As 6 falhas são todas na fase do planejamento. A minha crítica a esse acórdão vem agora, nesse bloco aqui, e eu vou te chamar especial para ele. O diagnóstico do TCU ele é excelente, mas repara numa coisa. Quase todas as recomendações dele vão girar em torno de quê? Documentos. Melhore o PCA, ajuste no DFD, faça um ETP mais estruturado. E aqui vai uma provocação, né? A gente tem que entender que planejamento não é documento. Planejamento é processo mental. Documento é processo burocrático. No final das contas, o ETP é só o registro desse processo de pensamento, entendeu? Quando o controle mira no documento, o órgão aprende a produzir documento, mas ele continua planejando mal. É por isso que existe aquele ETP perfeitinho, formatado, todos os campos preenchidos de acordo com a minuta da AGU, mas quando você vai olhar, né, ele é vazio por dentro, ele não traz nada, ele não evolui, né, a contratação, ele vai gerar um problema que a gente joga para frente, né, o famoso protocolo de Kyoto, Kyoto resolva. Então, assim, eu vou trazer um textinho aqui do acórdão para mostrar exatamente isso, essa situação, né, que ela para mim é contraditória. Veja bem aqui, ó, o que o TCU bota lá no acórdão dele, né? Ó, as fragilidades do uso do plano de contratações anual como instrumento de planejamento, a ausência de transparência no DFD e a fragilidade na publicidade do ETP. Qual que é a solução que ele abre para isso? Realização de validações progressivas da fase preparatória da contratação, manifestação da autoridade competente no término do documento de formalização de demanda, do ETP, do termo de referência, do projeto básico. No final das contas, você tem lá o quadradinho, que é a função, que é o documento. Esse documento passa um novo quadradinho, que é o ETP, que passa para um próximo quadradinho, que é o termo de referência. E aí você precisa ter alguém lá em cima, que valide um, valide outro, valide o outro. Quando, na verdade, as pessoas estão preocupadas com o documento, mas ninguém pensou no pensamento, no planejamento, de como pensar melhor, de como usar o instrumento da administração, não administração pública, o instrumento de administração, planejamento, para gerar melhores contratações. Que no final das contas é o nosso objetivo, né? A gente planeja não para produzir documento bonito, a gente planeja justamente para quê? Ter uma fase de seleção de fornecedor melhor, primeiro, né? Encontrar a melhor solução, depois ter uma fase de seleção de fornecedor melhor e, por fim, você ter uma execução do contrato mais bem estruturada, gerando um benefício mais importante para o usuário daquela contratação, né? Vamos lembrar que contratação pública não existe sem ter um fundamento, um motivo, uma necessidade. Essa necessidade é o interesse público. Então, se a gente não atende o interesse público na contratação, mas os documentos estão lindos, igual aqui, não adiantou nada. No final das contas, você só tem um processo bonito e um planejamento horroroso. E aí, a gente passa para a segunda crítica que eu tenho, que é essa crítica aqui, né? O ETP existe e a função dele não. O próprio TCU, no acórdão dele, fala: o ETP constitui a primeira etapa do planejamento, né? Ele copia da lei essa parte, né? Da contratação, que serve de base à elaboração de um termo de referência, de um projeto básico, né? Que pressupõe a conclusão prévia quanto à viabilidade da contratação. Qual que é o objetivo do ETP, no final das contas? Estudar soluções. E aí você fala que a gente tem que, né? E aí ele bota lá o que aconteceu em contra, no final das contas, né? A ausência de estudo de viabilidade técnica e econômica na execução, a canetinha, né? Da execução contratual, considerando o custo de cada serviço demandado, pago em face da prática, né? Adotada no mercado, né? Basicamente é o seguinte, ele vira e fala: o ETP tem que conter todas essas coisas, e aí a gente chega numa solução em que eu já sei qual é a minha solução, e no meu ETP, que é um documento pro forma, eu simplesmente não avalio efetivamente, né, a viabilidade e razoabilidade daquela contratação. Porque eu já sabia qual era a minha solução. A gente tem contratações recorrentes na administração aos montes, né? Não sou só eu, mas a gente tem professores como o Carlos Henrique Harper Cox, que bota exatamente o número cabalístico. Provavelmente 80% das nossas contratações são exatamente as contratações dos últimos anos. E aí eu preciso ficar fazendo ETPs para estudar viabilidade técnica
dessas soluções que já estão bem encaixadas, que já estão estruturadas, que já estão em operação no meu órgão, né? Mas ao mesmo tempo, vamos lá, é obrigatório o ETP para todas as contratações. Então eu crio uma obrigação pro forma, essa ideia do controle, eu chamo de radar de 60 na reta lá no meu curso de planejamento, mas basicamente é isso, a gente cria etapas mais burocráticas buscando resolver um problema que é feito fora da burocracia, que é o pensamento, que é a cultura de planejamento, que é literalmente sentar e pensar a melhor solução para as nossas contratações. E aí, é exatamente isso que eu vim trazer aqui para vocês, convidá-los para conhecer o curso. Lá eu te ensino a pensar e não preencher documento. FD, ETP, pesquisa de preço, né? São instrumentos de raciocínio, não instrumentos de papel. É um curso que custa R$ 97, vai custar sempre R$ 97, porque ele é para caber no bolso de qualquer servidor. E a ideia é que a gente melhore as nossas contratações. Então, temas como esse, contratações públicas, a leitura de acórdãos na prática, a gente vai estar sempre trazendo aqui no canal. Me siga nas redes sociais. Estou aqui à disposição para ajudá-los. E obrigado. Agora sim. Te vejo no próximo vídeo. Até breve, hein?